E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo à Semana Super Full Stack. A Semana Super Full Stack é um evento online do Ambit Code, onde a gente cria projetos inspirados em apps do mundo real. Nessa edição, nós vamos criar do zero um PWA inspirado no Messenger do Facebook, usando Ruby on Rails e Bulma. A semana será dividida em 3 episódios e uma live. No primeiro episódio, nós vamos falar um pouco de planejamento e a gente vai criar a base do nosso app Ruby on Rails. No segundo, a gente vai desenvolver as páginas e controllers do nosso projeto. E no último, a gente vai implementar a troca de mensagens e a transformação do app em um PWA. As aulas serão disponibilizadas em vídeo, porém, para melhorar ainda mais a experiência dos alunos, a gente vai disponibilizar os textos de acompanhamento junto com as aulas. Então não se esqueça de acessar os textos logo abaixo. Lembrando também que as aulas ficarão disponíveis apenas até o dia 15 de dezembro, quando vai acontecer a live final, onde a gente vai revisar e tirar todas as dúvidas sobre o nosso PWA inspirado no Messenger. Um outro aviso importante: quem estiver presente na live vai ganhar um acesso vitalício ao conteúdo da Semana Super Full Stack e também vai concorrer a uma vaga para o Bootcamp Super Full Stack. O Bootcamp é o nosso treinamento intensivo, onde você vai poder aprender dentro de uma comunidade exclusiva de mais de 500 alunos como criar 10 apps completos do zero, com tecnologias como Ruby on Rails, React, Vue.js, Ionic e muito mais. Então não perca essa chance, esteja presente na live. Essa semana Super Full Stack foi desenvolvida por mim e pelo Daniel Moreto, que é um grande parceiro do Ambit Code. Então ele vai guiar você durante toda a parte prática. Agora que você já está por dentro de como vai funcionar esse super evento online, bora começar nosso app. Olá, eu sou o Daniel Moreto, programador Ruby on Rails e parceiro do Ambit Code. Estou aqui para codar com vocês o One Bit Message, o nosso clone do Messenger durante a semana Super Full Stack. Como o Léo explicou para vocês, este curso está dividido em 3 partes e eu vou mostrar agora o que queremos atingir de design e funcionalidade nesse app. Lembrando que ao final do curso deixaremos um desafio para que vocês possam realizar. No app, nós teremos funcionalidades básicas de login, logout, cadastro e cancelamento de conta, e faremos isso utilizando o device. Teremos também a possibilidade de gerenciar contatos, e temos também a parte mais interessante, que é a troca de mensagens e a atualização de status do usuário em tempo real. E vamos deixar aqui no final, é claro, o desafio que será a parte de visualizar mensagem, ou seja, será sobre marcar uma mensagem como lida. E para isso, nós vamos contar com alguns endpoints fornecidos pelo próprio device e com outros que nós vamos criar. Os mockups que nós vamos seguir serão estes, que construímos utilizando a ferramenta Pencil. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, uma tela de login, uma tela de cadastro, que essas duas telas são geradas automaticamente pelo device e a gente vai sobrescrevê-las, os padrões que o device tem. Teremos um menu lateral, uma parte de configuração do usuário, onde vai poder subir uma foto, alterar o nome, e-mail, e também é uma tela que já vem por default no device e a gente vai sobrescrever também. Teremos uma parte para poder adicionar contatos, uma para listar os chats e outra para trocar as mensagens, que a gente chama de chat. E aqui em contatos também, se o usuário quiser, ele pode remover nessa lixeirinha aqui. E como se trata de um MVP, nós vamos nos preocupar em chegar o mais próximo possível do que desenhamos, mas sem ficar esquentando cabeça com Pixel Perfect, ou seja, a gente não vai ficar se preocupando com alinhamentos perfeitos da aplicação. A gente vai utilizar o Bulma para poder construir esse design e ele é um framework muito estável, muito bom. Ele é puramente CSS, ele não traz JavaScript embutido e a gente vai utilizar ele para poder construir o nosso app. E para a estrutura do banco, nós seguiremos este modelo relacional.
onde a gente vai contar com a entidade usuário, que é essa daqui, que vai ser a tabela users, e ela vai ser utilizada pelo device. Então a gente vai ter aqui nome, e-mail, senha. Vamos ter um campo que vai informar se o usuário está online ou não, que a gente também vai atualizar esse campo pelo código. O device ele tem algumas estruturas que permitem que a gente consiga definir esse campo e a gente vai mostrar como que a gente vai fazer isso. Vamos ter também esse módulo de contato, que a gente vai informar quais usuários são contatos de outros, né? Então perceba que ele tem um duplo relacionamento aqui com o usuário, que é na verdade para falar o usuário que é o dono de um contato e quem é o contato dele. Então esse record ID nada mais é do que o contato do usuário. E temos um terceiro módulo, que é o módulo de mensagens, que é essa tabela messages, que é um módulo para a gente poder informar as mensagens, que é, na verdade, o conteúdo, quando a mensagem foi criada, quem enviou e quem recebeu essa mensagem. E ela também tem uma dupla associação com o usuário, que é justamente para a gente referenciar quem foi o usuário que enviou e quem foi o usuário que recebeu. Se a gente for perceber aqui, a gente não tem uma entidade chat, e realmente a gente não vai ter. Isso porque sempre que a gente for abrir um chat entre dois usuários, que seria no caso nessa tela aqui, a gente vai sempre utilizar o ID do usuário. E sempre que a gente for listar, a gente vai buscar aqui todos os usuários com quem alguém já trocou mensagens. E é isso que a gente vai fazer, galera. Aguardo vocês então nessa incrível jornada. Um forte abraço e até lá. Nós vamos começar nessa primeira parte instalando o Ruby, o Rails e as ferramentas que a gente vai precisar para a nossa aplicação. Então, estou mudando aqui para o meu terminal e a primeira ferramenta que a gente vai instalar é o curl, que é uma ferramenta que é utilizada para poder baixar outros pacotes. Então, para instalar o curl, eu vou vir aqui em apt install curl. Aqui eu vou colocar um sudo, que eu vou precisar fazer uma instalação, que vai acessar alguns privilégios de administrador. E enquanto o curl instala, uma outra ferramenta que a gente vai precisar instalar aqui é o RVM. E aqui eu estou na documentação dele, que é o rvm.io, e perceba que a gente tem umas instruções de instalação. Na primeira instrução, ele pede para a gente utilizar aqui, importar as chaves GPG2. Para a gente poder importar essas chaves de GPG, a gente vai precisar instalar essa ferramenta GPG2 aqui. Para poder instalar, aqui ele terminou de instalar o curl, vou digitar aqui então sudo apt install GNU PG2. O GNU PG é uma ferramenta que vai baixar chaves de validação dos pacotes que vão ter essas chaves aqui. Então ele vai baixar aqui chaves que tenham esse ID aqui para poder validar o nosso pacote do RVM. E olha só, ele instalou aqui o GPG. E a próxima linha aqui, ele fala para a gente instalar o RVM utilizando o curl. Então, como a gente já tem a chave baixada, a gente pode executar esse comando sem problema. E esse comando aqui, ele tem aqui um bash-s stable, ou seja, ele vai instalar a versão mais estável que tem do RVM no momento. Então, eu vou copiar aqui esse comando e vou colar aqui no meu terminal também. Beleza, vamos aguardar então ele instalar aqui o RVM. O RVM ele foi instalado. Ele falou para a gente que não foi possível verificar a assinatura da chave pública. Deixa eu ver o que ocorreu aqui. Ah, sim, olha só. A gente instalou o GNU PG, mas não fez a importação da chave. Se for faltando, então, executar esse comando aqui. Copiei e vou colar aqui. Beleza, agora ele vai fazer a importação das chaves utilizando o GPG2. As chaves foram importadas aqui. Agora a gente pode instalar a RVM normal. Maravilha, vai baixar novamente, vai tentar instalar o pacote. Então, galera, o RVM ele nada mais é do que uma ferramenta que a gente vai utilizar para poder gerenciar as versões do Hub, né? Então, a gente consegue instalar através dele várias versões do Hub e transitar entre elas sem problema nenhum, isso sem impactar o nosso código. Ferramenta instalada. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou executar um script que é para a gente poder inicializar o RVM e deixar ele disponível como comando. Vou colocar aqui então source. Vou acessar aqui o meu diretório home com o til.rvm/scripts/rvm. Então ele deixou agora o RVM para mim disponível como comando. Olha só, eu tenho ele aqui. E para poder instalar a versão do Hub, que é a última que a gente tem até hoje, é a 2.6.3, eu vou digitar rvm install 2.6.3. Enquanto o Hub instala, ele vai demorar um pouquinho, que ele tem vários pacotes para baixar e compilar também. Eu vou parar o vídeo aqui e a gente volta daqui a pouquinho.
Ruby instalado, e agora a gente pode instalar o Rails, que vai ser feito por meio de gems. E a gente não instalou nada de gem por enquanto. Porém, quando a gente instala o Ruby, por padrão ele vem um pacote RubyGem junto, que é o gerenciador de dependências do Ruby. Então, quando a gente instalou o Ruby pelo rvm install ali, ele instalou junto também o RubyGems, que deixa disponível para a gente esse comando aqui, que é o gem. Então, beleza, a gente vai utilizar esse comando gem para poder instalar o Rails. Vou colocar aqui então gem install Rails. E aqui ele vai instalar o Rails e todas as dependências que ele tem. Atualmente, o Rails está na versão 6.0.1. E aqui a gente vai aguardar também alguns minutos e volta daqui a pouquinho, porque a instalação do Rails também é um pouquinho demorada. Estamos aqui com o Rails instalado e agora a gente vai instalar também o Node.js, que atualmente se encontra na versão 12.13. Primeiro a gente vai baixar o pacote da sua última versão, executando o seguinte comando no terminal. Então estou aqui no meu terminal e vou digitar o curl -s minúsculo, s maiúsculo, e vou colocar aqui essa URL, que é https://deb.nodesource.com/setup_12.x pipe sudo -ezão bash menos. Então isso daqui ele vai baixar o pacote do Node.js lá no nosso source, né? Ele vai baixar então o pacote para ficar disponível para a gente instalar. Agora ele vai executar o apt-get update, que é para poder atualizar o nosso repositório depois que ele adicionou isso daqui. Maravilha! Agora, para poder instalar um Node, eu vou digitar aqui sudo apt install -y node.js. Enquanto ele instala, galera, pode parecer um pouquinho estranho a gente instalar o Node.js para poder utilizar um framework escrito em Ruby. Porém, o Rails ele é um framework que busca se manter atualizado com o mercado e pela maturidade ele já sabe que não adianta trabalhar sozinho. E existem diversas ferramentas que foram construídas com o Node.js que podem dar um excelente suporte. E um exemplo delas é o Webpack, que já é utilizado por padrão no Rails desde a versão 2.5.2.1. E para poder gerenciar os pacotes JS, por padrão o Rails ele utiliza o Yarn. E para instalar o Yarn, a gente vai começar configurando um repositório, baixando também algumas chaves que a gente vai utilizar, igual a gente fez lá com a GPG. Só que essa chave aqui a gente vai conseguir baixá-la pelo curl. Então, para poder baixar essas chaves do Yarn, eu vou digitar aqui um curl -szinho, szão, e a URL https://yarn-pkg.com/debian/pubkey.gpg pipe sudo apt-key add menos. Então aqui ele vai baixar a chave GPG e já vai adicionar para a gente. Então ele retornou aqui um OK. E agora a gente vai adicionar o repositório do Yarn para a gente poder utilizar também. Então vou dar aqui um echo deb https://dl.yarnpkg.com/debian vou colocar aqui um stable_main, que é para poder baixar, para a gente poder mapear o repositório mais estável dele, pipe sudo t/etc apt source.list.d/yarn.list. Então aqui ele vai baixar o pacote do Yarn e vai adicionar para a gente nesse arquivo aqui. Beleza, agora a gente vai atualizar o nosso repositório, então sudo apt update. E aqui eu vou colocar também um end para ele já baixar, instalar também o Yarn para a gente. Então eu vou colocar aqui um sudo apt install Yarn. Então aqui ele já vai baixar, atualizar o nosso repositório com esse novo source list que a gente colocou, já vai também atualizar o Yarn. Então olha só, Yarn instalado. Então a gente está aqui com todas as ferramentas do Rails que a gente precisa, as ferramentas padrão, claro. E o Rails também, nesse app que a gente vai desenvolver, a gente vai utilizar o SQLite, que é um banco de dados de arquivo bem enxuto, que é utilizado por padrão no Rails e não utiliza nenhum tipo de processo. Então assim, ele é um banco de dados que utiliza só arquivo e toda escrita SQL que é feita nele é feita através de comando. E aqui então, para poder instalar o SQLite, eu vou rodar um sudo apt install SQLite 3. Então olha só, o SQLite aqui para mim já estava instalado.
Para você, ele vai executar alguns comandos de instalação. E aqui, então, a gente concluiu essa parte de instalação do Rails e das ferramentas de suporte. E a gente, então, agora está apto para poder começar o nosso app. Começaremos vendo como a gente cria uma aplicação Rails, como a gente vai iniciar uma aplicação Rails. Vou vir aqui então para o meu terminal, onde eu já tenho, lembrando, o Rails instalado, o Webpack, RVM, várias ferramentas. Para poder criar uma nova aplicação Rails é bem simples, basta a gente digitar o comando Rails New. Então eu vou colocar aqui Rails New e o nome que eu quero dar para o meu app. Aqui eu vou chamar o meu de OneBit Messenger. Beleza, então aqui ele vai criar toda a estrutura do Rails para a gente num diretório, vai instalar todos os agents, toda a estrutura que o Rails utiliza por padrão. Como eu disse para vocês anteriormente, o Rails ele trabalha alinhado com o JavaScript. E pela instalação, a gente pode ver que além de instalar as gens que ele precisa para o projeto, ele também instalou o Webpack. E na comunidade Ruby já existe uma gen pronta para poder lidar com o Webpack, que é chamado de Webpacker, que é essa gen que foi instalada aqui, olha. Então tem aqui o Webpacker instalado, que ele gerencia por baixo dos panos o Webpack. Se a gente for ver aqui, ele instalou também bastante libjs, e instalou aqui as nossas gens também, que está bem mais aqui para cima, instalou todas as nossas gens, configurou o Webpack, configurou tudo certinho, e instalou aqui para o final também o Webpacker, que é para poder lidar com isso tudo. O Webpack ele veio em substituição ao Asset Pipeline, e ele é uma ferramenta que é utilizada para poder gerenciar hoje os assets da aplicação, que é as imagens, JavaScript, CSS e tudo que é mais relacionado ao front-end. Agora a gente vai dar uma olhadinha na estrutura do Rails para a gente observar alguns detalhes. Então eu estou vindo aqui para o meu VS Code e aqui eu vou abrir essa aplicação que a gente acabou de criar. Vem aqui então em Open Folder e vou abrir aqui para o diretório. E olha só, tenho aqui toda a estrutura do Rails criada, né? Então, como o Rails ele é um framework MVC, que é o Model View Controller, eu vou deixar para vocês uma leitura sobre essa arquitetura MVC que o Rails utiliza. E olha só, a gente tem aqui então a pasta dos models, das views e dos controllers. Então o Rails ele tem essa estrutura base do MVC. Tudo que tem adicional do Rails, que a gente chama de services, jobs, action cable, todos eles vêm adicional para poder suportar essa estrutura-chave MVC que o Rails tem. Então temos aqui as três pastas principais, que é o Model, View e Controller, como eu acabei de mostrar. Temos também a pasta de Assets, que a gente tem aqui a parte de imagem, de Style Sheet. Temos aqui uma configuração onde ele armazena um manifest. Antigamente, a pasta de JavaScript também ficava aqui, mas devido a uma atualização no Rails, né, considerando que a gente está evoluindo enquanto desenvolvedores web e atualmente tem esse apelo muito grande para SPAs e o Rails começou a suportar isso de uma maneira muito sábia, então o JavaScript ele foi removido aqui do Assets e agora ele tem uma pasta dedicada para poder lidar com isso. Então agora o JavaScript ele fica aqui em app/JavaScript. E além dessas pastas, a gente tem também uma pasta de configuração, que é essa pasta config aqui. E aqui a gente pode destacar alguns arquivos importantes, que a gente tem aqui o database YAML, que é para poder configurar a nossa conexão com o banco de dados. Temos também o routes RB, que são as rotas da aplicação que vão direcionar para os controllers que estão aqui. E temos também as pastas de configuração do ambiente do Rails. Então aqui a gente tem umas configurações base para desenvolvimento, teste e produção. E tem agora também a mesma coisa para o Webpack. Então desenvolvimento, teste e produção. E tem esse environment JS que é uma configuração mais geral para os três ambientes. Temos aqui também no Rails a pasta lib, que é onde a gente pode armazenar módulos adicionais que a gente queira desenvolver, que não estejam diretamente ligados ao app, módulos que podem crescer tanto que precisem ser isolados num local à parte. Então a gente tem aqui uma lib. E temos também um local para poder desenvolver tasks, né? Normalmente são rake tasks que a gente desenvolve, que já vem por padrão no Rails. Temos aqui a pasta public, que é onde vão ficar os arquivos públicos do Rails, e é onde ele cria também a pasta com os arquivos pré-compilados. Então, quando a gente, por exemplo, starta um servidor de Rails em produção, ele pega tudo que está aqui em assets e em JavaScript, ele pré-compila tudo, né? Então ele vai gerar aí um grande arquivo JavaScript ou arquivo CSS, que é o arquivo pré-compilado que ele utiliza, então ele vem minificado,
arquivado vem com remoção de espaço, né? Então ele vem um arquivo bem enxuto, que é para poder utilizar para produção. E a gente tem também aqui a pasta de vendors, que são bibliotecas JS e CSS de terceiros. Temos também aqui a pasta de teste. O Rails já vem por padrão com essa pasta de teste também, porque ele tem um apelo muito grande para teste de software. Então o Rails ele já considera que você vai testar a sua aplicação. Então ele já traz por padrão e inclusive ele já tem embutido nele também um mini teste, que é uma ferramenta de teste que já vem por padrão no Rails. A gente tem aqui também o nosso arquivo Genfile, que tem as gens do projeto. E aqui a gente pode destacar a Gen Puma, que é o nosso servidor de aplicação. Temos também o Webpacker, né, que é para gerenciar a lib Webpack. Temos aqui o SQLite, que é para conectar com o nosso banco SQLite que a gente já instalou. E por último, temos aqui uma outra importante, que é o Package.json, que é o que vai gerenciar as nossas libs JavaScript. Eu vou voltar aqui agora no nosso arquivo de configuração de banco. E aqui a gente vai fazer algumas observações de como que ele está conectando no SQLite. Esse arquivo, ele é um arquivo YAML, como a gente pode ver aqui, ele tem a extensão .yml, e ele configura aqui uma chave default que informa qual adaptador que será utilizado para a nossa conexão com o banco e qual o timeout. Logo abaixo a gente vê aqui as configurações de cada ambiente que o Rails tem por padrão, que é desenvolvimento, teste e produção. Perceba que em cada um ele está somente utilizando a chave database, essa chave aqui. Isso porque o SQLite, que vai ser utilizado através da gen SQLite 3, ela não possui usuário nem senha. E toda a estrutura do banco é salva num arquivo, ou seja, é um banco que não vai ter uma conexão direta, ela não tem um SGBD. Porém, se a gente quiser utilizar banco mais robusto, como MySQL ou Postgres, a gente pode sem problema utilizar chaves adicionais como username, password, host e mudar esse adapter aqui para o adaptador do banco que a gente quiser. Então, por exemplo, a gente tem um adaptador do Postgres, que é o PG, e tem também o do MySQL, que é o MySQL 2, que a gente pode utilizar aqui sem menor problema. Então, mesmo sem ter código nenhum, eu já posso vir aqui no meu terminal e startar um servidor do Rails com o comando rails s. Mas claro, aqui eu preciso antes entrar no diretório da aplicação, que é o OneBitMessenger. Beleza, agora eu estou no diretório do app, e que eu posso digitar Rails Server, que também a gente pode colocar o Rails S, que é uma abreviação. Ele está startando aqui o servidor, que ele está utilizando o Puma, e olha só, deixou disponível aqui para a gente o localhost na porta 3000. Maravilha. Então, bora lá para o browser ver o que ele vai retornar para a gente se a gente acessar a sua URL. Então, eu vou colocar aqui localhost 3000. E olha só, ele trouxe a página de boas-vindas do Rails. Então, a gente acabou de iniciar um novo app no Rails. Nessa aula, nós vamos instalar e configurar dois pacotes que a gente vai utilizar no nosso projeto inicialmente. E o primeiro que a gente vai instalar é chamado Device, e ela é voltada para a parte de autenticação de usuários, como login, cadastro, recuperação de senha, bloqueio de conta e várias outras coisas o Device também faz. E ele vem com tudo isso voltado para a autenticação, pronto para ser utilizado. E ele já é uma ferramenta bem famosa no mundo Rails. Vamos dar aqui para o meu VS Code para a gente poder adicionar o Device no nosso Genfile. Então vou vir aqui, vou colocar ele aqui embaixo do Puma, vou colocar então Gen Device. E vou colocar aqui para ele poder pegar as versões que estiverem em torno da 4.7. Então ele vai pegar com a 4.7, 4.8, quando ela surgir, né, e ele vai já atualizar automaticamente. Então adicionei aqui a Gen, vou vir aqui então no meu diretório, aqui no terminal, e vou dar um bundle install. E com isso ele vai instalar o device para a gente. Então aqui ele vai instalar o device e todas as dependências que ele tiver, e assim que ele tiver instalado, ele vai ficar disponível um comando para a gente poder gerar os arquivos de configuração do device. Aqui ele deu um erro falando que não encontrou a gen. Vamos ver o que ocorreu aqui quando a gente adicionou. Assim, aqui não é device, é device. Então ela tem um S, não um C. Beleza, vou colocar aqui então novamente o bundle install. Está instalando aqui, então ele tem, como a gente pode ver, o bcrypt como dependência, o responders, o próprio warden, que é uma ferramenta também, que ele é construído em cima do warden. A gente vai ver isso lá para as partes finais. Então, para eu poder gerar os arquivos de configuração do device, vou colocar aqui então um Rails G device install. Então, junto com o device também, ele vem alguns generators
do Rails, que a gente consegue utilizar esse comando aqui devido a isso. E quando a gente executa, ele vai deixar aqui algumas instruções de configuração que a gente vai fazer durante a construção do app. Então aqui, olha, além de gerar os arquivos, ele deixou aqui algumas instruções. Isso tudo aqui a gente vai fazer durante a construção do app. A gente não vai fazer tudo nesse momento, não. E ele também gerou um arquivo de inicialização para o device, que é esse daqui, e gerou também um arquivo de I18N, que é de Internationalization, que é para a gente poder mapear as respostas em inglês, português e em várias outras línguas. Só que a gente não vai se preocupar com isso aqui nesse app, a gente vai deixar por padrão tudo em inglês. Maravilha! Agora a gente vai instalar também o Booma, que é um framework CSS que a gente vai utilizar no nosso app. E como ele é um asset da aplicação, né, que a gente vai utilizar no front-end no caso, a gente vai instalar ele utilizando o Yarn. Então eu vou colocar aqui um Yarn add Booma. Com esse Yarn add, ele já vai adicionar o Booma no nosso package JSON, né, e já vai também instalar ele no nosso ambiente. Então olha só, ele baixou aqui o Booma e instalou, está aqui então na versão 0.8.0, e como a gente vai utilizar o Sass na nossa aplicação, né, através do arquivo SCSS, a gente vai renomear um arquivo aqui do Rails, que é esse daqui, olha, no app assets style sheets. Esse daqui ele é o arquivo central do CSS no Rails, então ele sempre vai importar esse arquivo aqui. E a gente vai renomear ele de application CSS para application SCSS. Então, o que acontece? Ele é um arquivo raiz do CSS e é importado automaticamente pelo Rails. A gente vai entender isso mais para frente. Então, como agora ele é um SCSS, eu vou apagar tudo isso aqui dele e vou colocar aqui a importação do Booma. Então, pela linguagem do SCSS, eu vou colocar aqui um import Booma/Booma. Por que eu coloquei isso? Porque se eu vier aqui no meu Node Modules, que é onde ele baixou e instalou o Booma, olha só, eu quero importar esse arquivo aqui. Então eu estou importando aqui o Booma/Booma, que é aqui na pasta Booma, e o arquivo booma.sass. Não preciso botar uma extensão porque ele já entende que eu estou importando um arquivo SCSS no caso. Agora, por último, a gente vai gerar uma página inicial nossa, para que o Rails não fique exibindo sempre aquela página de boas-vindas. E para isso, nós vamos gerar um controller chamado home, que vai renderizar uma página chamada index. E para gerar esse controller, a gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui no terminal e vou executar o comando Rails g controller home index. Então ele já vai gerar para a gente o controller que tenha também uma action index. E olha só que interessante. Ele gerou para a gente o controller aqui com o nome home. Gerou aqui o home controller. Gerou uma rota lá no nosso arquivo de rotas. Criou a pasta views home e gerou também uma view chamada index.html/rb. Gerou o teste, gerou o helper, gerou um monte de coisa aqui. A gente não vai focar em helper nem em teste nesse app, mas é interessante saber que o Rails ele já gera por padrão, né, para poder te lembrar que isso tudo é importante, inclusive os testes. Eu vou vir aqui agora no meu VS Code novamente. Aqui no meu controller, eu tenho agora esse home controller que está herdando do application, que é o controller raiz do Rails. E aqui eu vou deixar esse index vazio. Por que eu vou deixar vazio? Porque, por padrão, o Rails ele já renderiza a view que possui o mesmo nome da action que se encontra na pasta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um home controller, ele vai renderizar aqui nessa action index, ele vai renderizar por padrão a view que tenha o nome index que esteja na pasta home. Se a gente ver, olha só, ela já existe aqui porque ele criou pra gente. E isso ocorre graças a um conceito que veio no Rails, que foi criado através do Rails, que é chamado de Convention Over Configuration. Ou seja, a não ser que você deixe explícito como você quer que o Rails responda, ele vai seguir um caminho padrão baseado numa convenção. Olha só, controller home, action index, ela vai renderizar por padrão a view index que está na pasta home. Se eu quisesse renderizar, por exemplo, aqui uma outra view, eu poderia colocar um render, sei lá, render n. Só que aqui eu teria que ter uma view n dentro da minha pasta home. Se eu quisesse renderizar uma view que estivesse dentro de outra pasta, eu poderia colocar aqui um n/n, que aí ele ia procurar realmente uma pasta n aqui dentro de views e ia procurar a view n. Maravilha. Vou deixá-la então vazia. Aqui na minha rota, ele gerou aqui, conforme ele colocou no comando, gerou essa rota, getHomeIndex. Eu vou apagar isso tudo aqui, porque eu não tenho interesse nessa rota. Aqui eu vou colocar um root to home tralha index.
que eu estou informando aqui? Estou informando para o Rails que a rota raiz dele vai ser, que a rota raiz é a rota barra, ele vai renderizar o controller home e a action index. Então ele vai chamar aqui esse controller e vai chamar essa action quando a minha aplicação estiver no contexto barra. Com isso, eu posso vir aqui no meu terminal e posso startar a minha aplicação. Vou colocar aqui então um Rails S. Olha só, ele está startando aqui para mim o meu servidor. E se eu vier aqui agora no meu browser, vou atualizar aqui a página. Se a gente for ver aqui, ele já está com Buma. E isso ocorreu porque quando ele renderizou a view Home Index, ele utilizou um template padrão que foi o Application HTML/RB. Quando a gente for construir o template central do nosso app, a gente vai falar sobre ele em mais detalhe. Mas falando por alto, ele pegou aquela Home Index e colocou dentro desse template e retornou para a gente. Então, nós veremos um pouco mais sobre o device, onde criaremos o model user de forma que ele seja utilizado para poder gerenciar a autenticação da nossa aplicação. Nessa parte, nós criaremos o model user que vai ser utilizado pelo device para poder fazer a autenticação. A gente vai começar criando o model user através do device. Então, eu estou aqui no meu terminal. E para poder criar o model user, a gente vai fazer o seguinte, isso criando através do device. Vou colocar aqui então um Rails G device user. Então ele vai criar um model novo para a gente, né, já importando o device. Ele criou aqui para a gente um migration, criou também um model user. Vou vir aqui no meu VS Code e vou mostrar para vocês esse model aqui. Olha só, esse foi o model que ele criou com o device. E se a gente for perceber aqui, ele já possui algumas chaves de configuração. E como nós só temos interesse que ele faça o registro e o login, sem a possibilidade de ficar trocando senha, a gente vai remover aqui essa chave recoverable dessa lista aqui. Ele tem aqui várias chaves, né? Database Authenticatable, que é para falar que a gente vai autenticar no banco, a Registerable, que é para poder possibilitar o registro, o Rememberable, que é aquele Remember Me, o Validatable, que é para poder validar os dados que um usuário vai obter. E temos outras aqui também que estão comentadas que a gente pode também utilizar, né? Que é para poder confirmar uma conta, para poder bloquear uma conta com timeout. O Trackable é quando a gente quer adicionar mais campos para poder fazer um acompanhamento de uma conta, e ele também permite o OmniAuth. Esse OmniAuth aqui é a autenticação com Facebook, LinkedIn, Google, né? São normalmente aqueles single sign-ons que a gente faz. Eu vou deixar para vocês, na nossa descrição da aula, um link da documentação do device, para vocês poderem entender o que é cada chavinha dessa. Maravilha! E junto com o model também, foram criados uns itens para o teste, e também foi criado uma migration, que é um recurso do Rails que é utilizado para poder executar queries para manipular a estrutura do banco de dados. E essa migration que foi criada, que está aqui em dbmigrate, então a gente tem aqui a migration que o device criou, ela é especificamente uma migration para poder criar a tabela users, que vai ser utilizada pelo model user. E essa é mais uma facilidade do convention over configuration. Ele assume por padrão que o model user vai ser mapeado para a tabela users. Então a gente precisa de nenhuma configuração adicional. Esse model user aqui, que eu até esqueci de salvar, ele vai entender que ele está conversando com uma tabela users no banco de dados. E nessa migration aqui, ele cria diversas colunas que o device vai utilizar para cadastro e login. E a gente vai acrescentar aqui mais uma. Então olha só, aqui ele coloca e-mail, senha e etc. Mas ele não coloca uma que a gente quer utilizar, que é um nome. Então vou colocar aqui um t.string name. Então eu estou acrescentando aqui mais uma coluna que vai ser do tipo texto, que vai ser criado na tabela users. E o nome desse campo vai ser name. Maravilha! Agora, para poder executar essa migration, eu vou vir aqui no meu terminal e vou executar um Rails dbmigrate. Com isso ele vai criar realmente essa tabela no banco de dados. Ele vai processar essa migration e vai executar no banco. Olha só, ele executou a migration toda para a gente. Agora, para poder ver esse model em ação, a gente vai entrar no console do Rails e tentar criar um novo registro para ver se está tudo ok. Para entrar no console do Rails, vou digitar aqui um Rails console. Ele também tem uma abreviação que é o Rails C. Então, se eu digitar apenas Rails C, ele vai entrar aqui. Dentro do console, a gente vai criar um registro desse model user. E para criar, vou colocar o seguinte, user, que é o nome do meu model, .create,
que é um método que ele é importado através do Active Record. Vou passar aqui então o campo name e vou colocar o OneBitCode. Vou colocar aqui um e-mail, onebitcode@teste.com. Vou colocar aqui um password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e um password confirmation. Também vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse password confirmation, eles são campos que são criados graças ao device, né, que é para poder a gente passar a senha, a confirmação e ele poder armazenar, se eles estiverem iguais, claro, armazenar lá na parte de password encriptado. Então, olha só, a gente está criando aqui um dado de teste e percebe que quando a gente colocou esse create aqui, ele realmente executou uma query no banco. Ele deu aqui um insert no banco de dados. Então, a gente realmente está vendo o Convention Over Configuration em ação. Eu estou aqui com o Model User e sem nenhuma configuração adicional, ele assumiu que eu queria inserir o dado na minha tabela Users. Agora, se eu quiser ver todos os registros que eu tenho de usuário, posso dar aqui um user.all. E olha só, ele retornou aqui para a gente uma lista com o usuário que a gente acabou de criar. A gente vai continuar daqui a pouquinho, onde a gente vai criar mais 2 models, que vai ser um para contato e o outro para mensagem, conforme o modelo relacional que a gente viu lá no comecinho. Nessa parte, nós vamos criar o model contact que a gente viu lá no nosso diagrama relacional e vamos fazer a associação dele com o model user que a gente criou na parte passada. Vamos então começar criando o model contact, que possui 2 referências com o model user. Uma que é para referenciar o próprio usuário, que é o dono de um contato, e o outro que é para referenciar quem é o contato desse usuário. Para poder gerar esse model, a gente vai executar aqui o seguinte comando no nosso terminal. Vou colocar aqui então um Rails-G model, que é para gerar um model contact. Então, gModel contact. Eu quero que esse model ele tenha 2 campos. O primeiro vai ser o user, que ele vai referenciar, ele vai ser uma referência para o nosso model user, e o outro eu vou chamar de record, que também vai ser outra referência para o nosso model user. Então aqui eu estou criando 2 campos do tipo references. Aqui eu vou dar um enter e o Rails vai se encarregar de criar para a gente o model e a migration também. Então ele criou aqui a migration, criou o model e olha só, se a gente for ver aqui esse model agora, vou mudar aqui para o meu VS Code, vou vir aqui em models, ele colocou aqui para mim 2 associações com belongs to e criou aqui também, deixa eu fixar esse model aqui, e criou aqui também uma migration, que aqui está a migration do contact, também com 2 referências, né, que aqui vai ser criado, no caso, uma chave estrangeira. Graças ao Convention Over Configuration também, esse T-References aqui, ele vai criar um campo que vai ser chamado User ID, que vai armazenar o ID do model User, que vai conter uma chave estrangeira para o model User. E o belongs to, que é esse daqui, que ele está referenciando, na verdade, esse campo, ele também já vai referenciar um model user. Quando a gente tem esse belongs to user aqui, ele já está assumindo que ele vai mapear um campo que é criado nesse T-References, que vai ser o user ID, e que ele também vai referenciar o model user. O problema que a gente tem é com esse record aqui. Por quê? Eu quero que esse record também referencie um model user, já que um contato é de um usuário para o outro. E para isso, a gente vai alterar essa migration para o seguinte. Aqui no caso, ele vai criar um campo record ID e vai enviar uma chave estrangeira, vai criar uma chave estrangeira para a mesma tabela. Só que eu não quero que ele crie para a tabela records, eu quero que ele crie para a tabela users. Então, vou colocar aqui um toTable users. Então, ele vai passar a referenciar agora a tabela users. E eu vou fazer algo bem parecido aqui. Esse belongs to aqui, a gente já sabe, o Rails já entende, que ele vai estar mapeando aqui esse campo record ID. Só que eu tenho que informar que eu não quero que ele referencie um model record. Eu quero que ele referencie aqui para mim um model user. Então, eu vou colocar aqui um class name, uma opção class name, user. Beleza, agora a gente já sabe que ele vai referenciar um model user. Eu vou executar essa migration agora. Então, eu vou colocar aqui um Rails db migrate. E vai executar a migration que tem pendente, que é essa de criação do contact. Beleza, foi criado aqui com sucesso. Agora, eu vou também adicionar uma referência de user para contact. Normalmente, a gente não tem vontade de saber de quem um usuário é contato, mas quais contatos ele tem.
Eu só vou deixar aqui então só essa associação e eu vou colocar aqui um has many contacts. Olha só, como ele sabe aqui que ele já vai buscar realmente por esse campo user ID? É pelo seguinte, quando eu tenho esse has many contacts aqui, ele já entende que ele vai ter que buscar no model contact por causa do convention over configuration. E ele já entende por padrão também que por ter esse has many, ele vai buscar o contact que tenha o campo user ID, que é esse daqui, igual ao ID dele. Então, sem eu precisar colocar nada, ele já vai assumir isso por padrão. Então, na verdade, esse has many contacts aqui, ele está sendo o oposto desse belongs to user aqui. Agora, a gente vai entrar lá no console para a gente poder analisar essa associação entre os dois. Então, vou mudar aqui para o meu terminal novamente, vou colocar aqui um Rails C. Vou colocar aqui numa variável aquele usuário que eu criei lá atrás, que foi o usuário OnBitCode. Se eu pegar os contatos dele, graças àquele has many, eu posso colocar aqui em user.contacts. Olha só, ele trouxe um array vazio, porque realmente esse usuário não tem contato nenhum. O que eu vou fazer? Vou criar aqui um segundo usuário, que eu vou colocar aqui então user create, colocar aqui name, segundo usuário, e-mail, colocar aqui um second@test.com, password 123456 e password confirmation 123456. Maravilha, então ele criou aqui pra gente o segundo usuário. Eu vou pegar esse usuário e vou armazenar numa variável chamada second mesmo. Então vou colocar aqui second recebe user.second. Quando eu chamo esse método second aqui, ele realmente vai pegar o segundo usuário que tem no nosso registro. Agora eu vou criar um contato onde eu tenha esse primeiro usuário aqui sendo dono de um contato com o segundo usuário. O que eu vou fazer então? Vou colocar aqui um contact.create, onde eu estou falando que o user é esse primeiro usuário nosso aqui e o record, que é o contato dele, é o segundo usuário. Aqui eu não preciso passar o campo user ID que foi criado no banco, não. Quando eu passo somente aqui esse user, que no caso é o nome da associação, e o objeto, o Rails ele já se vira por baixo dos panos para poder entender que eu tenho aqui um campo user ID e eu preciso pegar aqui também o ID desse model user que eu tenho aqui. Então vou criar aqui, o que ele fez? Ele realmente entendeu aquilo, olha. Ele está armazenando em user ID o ID do usuário, que é 1, que é esse usuário aqui que a gente passou como parâmetro. Maravilha. Agora, se eu for pegar os contatos desse usuário, ele agora está retornando o contato que a gente acabou de criar, que é o second. Então, se eu vier aqui user.contacts.first, ele pegou o primeiro elemento desse array aqui, que é o model contact. E eu sei que esse model contact, olha só, ele tem aqui um belongs to record, que também referencia user. O que eu posso fazer então? Eu posso vir aqui e chamar esse método, que ele vai trazer para mim o objeto usuário. Então o Rails ele funciona bem sabiamente dessa forma. Esses belongs to e has many que a gente tem, eles são capazes de referenciar um model diretamente e trazer para a gente o objeto, para a gente poder trabalhar com mais estrutura, uma estrutura mais estável, né, onde a gente consegue trabalhar só com objetos sem ficar se preocupando muito com dados vindo de banco em outros formatos. Isso no Rails é uma coisa excelente de se trabalhar. Nessa aula a gente viu os detalhes de funcionamento de um model que a gente criou, que é o contact, e a seguir a gente vai ver sobre o model message. Nós veremos agora sobre o model message, que também vai ter duas associações com o usuário. Para começar a criar esse model message, nós vamos criá-lo com os campos de conteúdo da mensagem, o usuário que está enviando e o usuário que está recebendo. Estou mudando aqui então para o meu terminal para a gente poder criar esse model message aqui. Então eu vou criar ele com o comando railg model message. Vou criar aqui para ele um campo que eu vou chamar de content, que ele vai ser do tipo text, ou seja, ele vai ser um texto, e que também vou criar uma referência que eu vou chamar de sender. Então sender do tipo references. Vou criar também um receiver, que também vai ser do tipo references. Então tenho aqui um campo content, um sender e um receiver, e esses dois aqui vão ser referências para o usuário, para a tabela user no caso. Estou criando aqui então o meu model, criou a migration, criou o model também. Então bora aqui para o código ver como é que eles ficaram. Então eu vim aqui em app models, message,
criou aqui para a gente com o belongs to sender receiver e criou aqui também a nossa migration, que está aqui. Criou aqui também os dois campos de referência. Só que nesse model a gente não colocou nenhuma associação chamada user, ou seja, ele não vai entender por padrão em nenhum dos dois casos que a gente está querendo referenciar o model user. Nesse caso aqui, por exemplo, ele vai entender que a gente está criando uma chave para a tabela senders e aqui ele vai entender que a gente está criando uma chave para a tabela receivers. A mesma coisa aqui no model, ele vai entender que a gente está referenciando um model sender através da chave sender ID. E aqui também ele vai entender que a gente está referenciando um model receiver através da chave receiver ID. Para a gente poder corrigir isso, vou mudar aqui então esse foreign key com o toTable, que a gente já viu na parte passada, toTable users, e vou colocar a mesma coisa aqui embaixo, toTable users. Agora, a gente pode executar essa migration que ela vai funcionar, embora o model ainda não esteja estruturado. Então, vou executar aqui um Rails tb migrate. Ele vai executar a migration para a gente. Enquanto isso, a gente pode vir aqui ajustar o model. Então, junto com a criação do model, o Rails já trouxe as duas associações também. E relembrando que, graças ao Convention over Configuration, nessas duas associações, o Rails vai buscar por padrão o model sender e o model receiver. Então, para informar que ele precisa buscar o model user, a gente vai adicionar aquele class name que a gente viu na parte passada também. Vou colocar aqui então um class name user e aqui um class name user. Agora a gente vai fazer a associação de user para message. Só que no user a gente quer entender que mensagem um usuário enviou e quais mensagens ele recebeu. Então, para poder referenciar da maneira certa, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um hasMany e vou chamar a associação de sent, que é a de mensagens enviadas. Porém, se eu deixar só esse hasMany sent aqui, o Rails vai entender que a gente está querendo referenciar um model sent. Só que não é esse model que a gente quer referenciar, a gente quer referenciar o model message. Então, vou colocar aqui um class name message. E uma outra observação também é que se a gente deixar dessa forma, ele vai até o model message e vai buscar pela chave user ID, né? Porque o nome do model que está com hasMany é user. Para eu falar para ele buscar uma outra chave, eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui um foreign key sender ID. Então eu estou informando nessa associação que o user ele vai acessar as mensagens enviadas através da associação chamada sent, que vai referenciar o model message através da chave sender ID, que no caso é essa chave que a gente está criando aqui. Então esse T-References cria para a gente a chave sender ID, que a gente está utilizando como referência aqui. Então aqui ele vai entender que ele está conectado com messages através do sender ID. E vamos fazer a mesma coisa para o receiver. Vou colocar aqui então um hasMany received e vou completar a mesma coisa com class name message e aqui a foreign key vai ser a receiver underline ID. Beleza, então eu estou colocando aqui a associação do user com message, informando corretamente que campo ele vai buscar. Maravilha, agora a gente pode ir lá no console testar isso tudo. Salvei aqui, vou vir aqui no meu console, Rails C, e bora testar isso. Eu já vou criar aqui uma mensagem que vai do primeiro usuário para o segundo, sem muita cerimônia. Message create, a gente já tem esse usuário que a gente criou na aula passada. Vou criar então com o sender sendo o nosso primeiro usuário, user first, e o receiver sendo o nosso segundo usuário, então user.second. E aqui eu vou colocar um conteúdo testing, que é só para a gente testar mesmo. E olha só, mensagem criada, fez a operação no banco certinho para a gente, mapeando os campos corretamente. Beleza. Se eu tentar acessar agora todas as mensagens que um usuário enviou, eu posso colocar aqui o user. Então eu sei que, no caso, o primeiro usuário enviou uma mensagem para o segundo. Então eu vou colocar aqui user.first, que é o nosso primeiro usuário, e vou colocar aqui um ponto sent. E olha só, ele trouxe a lista de mensagens que ele enviou. Se eu quiser acessar quem foi o receptor dessa mensagem, a gente pode fazer o seguinte. Tenho aqui o user.first.sent, então ele trouxe aqui para mim uma lista de mensagem. Então eu quero saber quem é o receptor da primeira mensagem. Vou colocar aqui então um ponto first, ponto receiver,
que é o nome da minha associação que está aqui em message. Olha só que aqui está aqui. Então ele deve trazer o model user que recebeu a mensagem. E olha só o que ele trouxe para a gente. Ele trouxe o segundo usuário, que é justamente quem a gente colocou como receptor da mensagem aqui. A nossa associação está funcionando perfeitamente bem. E a pergunta que fica para a gente é, uma mensagem, ela pode ter um corpo em branco? O usuário ele pode ter um nome vazio? A gente vai ver isso na próxima parte, onde a gente vai tratar sobre validações. Veremos agora como podemos acrescentar validações para impedir que registros inconsistentes sejam criados no nosso banco. E se a gente for parar para pensar, não faz muito sentido a gente ter uma mensagem sem conteúdo, por exemplo, que no caso teria um campo contente em branco, ou o nome do usuário também sem valor nenhum. Então agora a gente vai ver como a gente vai tratar isso. Mas antes, a gente vai fazer aqui um pequeno teste no nosso console. Então vou mudar aqui para o meu console. Estou aqui também já com o meu VS Code aberto. Estou aqui no console e vou fazer o seguinte. Vou digitar aqui Rails C para entrar no console do Rails. E primeiro eu vou criar uma mensagem sem um campo conteúdo, que é no caso aquele contente. Então eu entrei aqui no meu console e aqui eu vou primeiro criar uma mensagem com conteúdo em branco. Então vou colocar aqui message.create. Vou colocar aqui que quem vai enviar essa mensagem é o segundo usuário que eu criei. Então aqui dessa forma ele vai acessar o segundo registro do meu banco. E aqui eu vou colocar o receptor como o primeiro. Então receiver vai ser user.first. Beleza. Então quem vai enviar a mensagem é o segundo usuário que eu criei. E quem vai receber é o primeiro. E aqui ele criou a mensagem normalmente. Olha só, ele deu aqui um insert into, que foi a criação no banco com o contente em branco. Ele está aqui o contente new. Se a gente for verificar aqui, eu posso colocar aqui o message, que é onde eu estou armazenando a criação dessa mensagem. Então ele criou aqui para mim um objeto, .valid. Se eu fizer isso, ele vai falar para mim que realmente a mensagem está válida. Ou seja, ele permite que a mensagem seja criada sem conteúdo nenhum. Para a gente impedir que isso aconteça, a gente vai acrescentar uma validação de dados do model, já que esse é o papel do model, é lidar com dados dentro da arquitetura MVC, seja salvando no banco, seja validando ou fazendo outras coisas, mas o papel principal do model é lidar diretamente com os dados. Então a gente vai acrescentar o seguinte aqui no model message. Vou vir aqui no meu VS Code, vou abrir esse model, então abrir aqui o model message. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou acrescentar a seguinte linha. Vou colocar aqui validates content presence true. O Rails, ele tem esse recurso que vem num local chamado Active Model e ele auxilia na validação de dados. Essa linha especificamente, ela está informando que a gente quer fazer uma validação, então por isso tem aqui esse validates no campo content no model message. E a gente está falando aqui que ele obrigatoriamente ele tem que estar presente, ou seja, ele não pode ser um campo em branco, não pode ser um campo vazio. Com isso, a gente vai, já salvei aqui meu arquivo e eu vou voltar aqui no meu console. No meu console, eu vou recarregar os recursos do Rails, para isso eu dou um reload, porque o message que tinha aqui era o antigo, antes da gente colocar aquele validate. Dessa forma agora, ele está carregando o model novamente. Beleza, se eu tentar criar agora a mensagem novamente do mesmo jeito, repara que eu tentei criar um outro registro, ele está armazenando novamente esse objeto na variável message. Só que a gente vai observar que nem o SQL de insert foi executado aqui. Então, nada foi adicionado no banco. Agora a gente vai ver aqui se ele é válido, do mesmo jeito que a gente viu antes. Message.valid. E olha só, agora ele retornou falso, informando que realmente ele não é mais um model válido, porque eu tentei criar com um campo contente nulo. E esse model também, quando a gente tem uma criação que ocorreu um erro, ele recebe um atributo chamado erro. E olha só que interessante que a gente pode fazer aqui. Eu posso colocar um message.errors e ele vai retornar para mim os erros que esse model tem, ou seja, o motivo dele não ter conseguido fazer a criação. Se a gente for analisar aqui, essa variável ela contém um objeto do tipo ActiveModelErrors, que está realmente informando que tem um erro no campo content, que está aqui, que não pode ser vazio, ou seja, está aqui um can't be blank. Então, a gente consegue certificar que o nosso model message não vai ter um registro com campo content vazio.
Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o Model User. Porém, no caso do Model User, ele já possui recursos do device, que por padrão ele já tem algumas validações no e-mail, graças a esse import que é feito do device no Model User. Mas o campo name que a gente criou na mão lá no banco, ele não tem nenhuma validação. Então a gente vai acrescentar essa validação no Model User também. Então vou voltar aqui no meu VS Code e vou colocar aqui embaixo um validates name presence true. E agora vou voltar lá no meu console de novo, vou dar um reload e vou tentar criar agora um usuário com o campo nome em branco. Então vou colocar aqui um third user recebe user.create name. Opa, vou deixar sem name, então só e-mail teste3@teste.com password 123456 e o password confirmation 123456. Maravilha. Olha só, não fez a criação no banco, deu um rollback aqui. Se a gente for ver os erros desse model, então third user.errors, tá aqui o erro informando para a gente que o campo name não pode ser branco. Uma última curiosidade é que eu consigo trazer todos os erros que o model teve dentro de um array, né, que é mais ou menos o que a gente consegue utilizar para poder exibir direto no front-end. Posso colocar aqui então um third user.errors e esse objeto ele tem um método chamado fullMessages. Então fullMessages ele traz para a gente um erro bonitinho, legível, de forma que a gente consiga retornar para o usuário final da aplicação. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o front-end, onde a gente vai começar a estruturar o nosso layout. Agora veremos como o Rails faz para poder renderizar as páginas HTML que ele tem. Aqui eu já estou com o meu servidor web startado, então eu estou aqui, já dei um start nele também, estou com o meu VS Code aberto, e aqui eu estou com o Google Chrome já aberto também no localhost na porta 3000, que é a porta do meu servidor. Para a gente lidar com renderizações no Rails, ele utiliza uma ferramenta chamada de ERB. Com ele, a gente é capaz de embutir código hub em outros tipos de arquivo, como HTML, JavaScript, etc. Porém, o que ele faz no final é que ele pega esse arquivo hub que a gente embutiu e transforma tudo num arquivo só. Então, por exemplo, se eu tiver um arquivo com código hub embutido no HTML, ele vai transformar isso no HTML. Um exemplo que a gente tem aqui, que a gente já viu, é aquela view que a gente criou, a home index, que foi gerada junto com o controller quando a gente executou aquele comando. E olha só, se a gente for dar uma olhadinha nele aqui, tem aqui em app views, home, ele já tem aqui um .html.rb. Ou seja, ele é um arquivo RB que está, no caso, renderizando um HTML. Sabendo disso, quando o Rails renderiza uma view, ele também utiliza um template de base. E por padrão, o Rails utiliza esse application HTML RB que está dentro aqui da pasta layouts. Vou abrir aqui esse arquivo e olha que interessante. Ele vai pegar esse template aqui e vai colocar todo o conteúdo da view que a gente está renderizando dentro desse yield que tem aqui. E é nesse arquivo também que ele importa aquele application SCSS que a gente mexeu nele lá atrás, que a gente importou o Bulma. E se a gente vê também, há um método que é utilizado para poder importar esse arquivo, que é esse stylesheet_link_tag. E a gente tem também um outro que é para poder importar o JavaScript, que é o JavaScript_tag, que também importa o application.js. Então essas duas linhas aqui estão, na verdade, importando esse application CSS, SCSS no caso, e também está importando aqui esse pack application.js. E também está colocando tudo que a gente renderizou aqui no caso, como a gente tem aqui, por exemplo, a nossa view home aqui sendo renderizada, ele pegou a view e botou no lugar desse yield aqui. Então o que a gente vai fazer agora é editar esse arquivo para a gente construir o nosso template. Mas antes, a gente vai instalar duas libs, uma para dar suporte ao menu lateral que a gente vai precisar e outra que é para poder nos ajudar com os ícones, que no caso é o Font Awesome. Então vou vir aqui no meu terminal, vou mudar aqui para Sabinho e vou colocar aqui um yarn add. E o pacote que eu vou instalar é o Bulma-Quick View e também
o font awesome que está em font awesome barra font awesome traço free. Vamos então instalar esses dois pacotinhos do Yarn e a gente vai importar eles lá no application SCSS. Enquanto ele instala aqui, a gente já pode importar os dois lá. Então a gente vai importar o seguinte aqui. Vou aqui minimizar, vou vir aqui em Assets, Style Sheets, Application SCSS. Aqui eu já tenho um Boom importado e vou importar aqui também. Vou dar aqui então um import no font awesome barra font awesome traço free barra css barra solid ponto min ponto css. Aqui eu preciso de um ponto vírgula no final, que é requisito da CSS. E aqui vou importar também. Aqui no caso tem o font awesome min que a gente tem que importar antes. Então estou importando aqui um arquivo minificado do font awesome. Estou importando as fontes do tipo solid que ele tem. E vou importar aqui também o Booma Quick View, que aqui no caso vai ser Booma-Quick View barra dist barra css barra Booma-Quick View. Maravilha. Então importei aqui font awesome, importei um tipo dele que é solid, importei também o Booma Quick View. Com o CSS importado, a gente vai baixar também a logo do projeto e botar aqui nos nossos assets de imagens. Eu vou pegar aqui um link que eu tenho, mas a gente vai deixar esse link disponível para vocês lá na parte teórica dessa aula para vocês poderem baixar também. Então aqui eu vou baixar direto. Vou vir aqui no meu Chrome, então Ctrl V, para ele poder baixar essa logo. Beleza, vou pegá-la aqui da pasta, deixa eu renomear ela aqui, vou tirar esse... Aliás, não vou tirar um agora não, porque eu vou renomear depois que ele for lá para o VS Code. Então vou vir aqui para o meu VS Code e vou colocar ela dentro dessa pasta imagens aqui. Beleza, aqui eu vou renomear ela para logo-menu. Beleza, essa vai ser a nossa logo então. Tá aqui. Agora eu vou adicionar um código HTML dentro aqui do meu application HTML aqui, que é a parte central do nosso código HTML. Aqui então eu vou adicionar uma tag meta com name igual a viewport e o content igual a width igual a device-width e initial-scale igual a 1. Beleza. Isso aqui é para ele poder renderizar certinho num dispositivo mobile. Agora, como a gente tem muito HTML para poder colocar aqui, eu vou copiar ele de um snippet e vou colar aqui direto. Mas não precisa se preocupar, porque a gente vai deixar esse código também disponível no material teórico dessa aula, para vocês também não precisarem ficar digitando tag a tag, né, que não vai acrescentar em muita coisa. Então eu vou copiar tudo aqui e vou colar direto aqui dentro do meu body. E vou explicar para vocês o que ele tem. Colei ele aqui, olha só que legal que ele está ficando aqui, ó. Vamos ver aqui no navegador. Vou fechar aqui então essa janela, vou vir aqui no meu OneBit Messenger. Ele está demorando um pouquinho porque ele está recompilando o Booma e todos os assets. Então, olha só, colocou aqui a logo e a index agora está sendo renderizada aqui dentro. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou usando o navbar do Booma e aqui é um local que ele utiliza especificamente para poder colocar uma logo. Esse daqui é um menu hambúrguer que tem aqui do lado, que é para quando a gente, no caso, tem um dispositivo com espaço menor. Olha só o que ele faz aqui. Tá vendo? Ele coloca esse menu hambúrguer aqui do lado. Só que eu quero que esse menu hambúrguer apareça também quando eu estiver num desktop. Então por isso que eu coloquei mais um aqui e coloquei aqui uma classe CSS, que é o Desktop Burger, que a gente vai adicionar daqui a pouquinho nele, né? Que é para ele aparecer também quando estiver num dispositivo desktop. Aqui eu estou configurando a barra lateral, que a gente vai utilizar através do Quick View. E aqui, olha só, eu estou utilizando um helper do Rails, que é para poder renderizar o link. Esse link to aqui, ele recebe uma URL, e o que a gente está colocando dentro do bloco dele aqui, ele vai renderizar dentro da tag link. Então, nessa tag link, ele nada mais vai renderizar do que uma tag ahref lá no meu HTML. Estou utilizando aqui o RB, e olha só como que ele está fazendo aqui a importação, né, de dados de código hub. Dentro do HTML está utilizando esses métodos helpers que tem para poder gerar códigos HTML mesmo. E aqui eu coloquei o meu yield dentro de um container, de uma section. Então a gente viu aqui que parece que está faltando algumas coisas ainda nessa view, né? Por exemplo, o hambúrguer ele ainda não está
aparecendo quando a gente tem uma tag completinha desktop. O que está faltando é o seguinte, eu vou colocar também um pequeno código CSS aqui para ele poder deixar a nossa view mais bonita. Vou colocar aqui um navbar-burger.desktop-burger. Então aqui no caso ele vai pegar um elemento que tem essas 3 classes. No caso é aquele segundo burger que a gente colocou lá embaixo, que é exclusivo para o desktop. E vou colocar aqui um display block. E aqui também eu vou configurar o meu sidebar. Então sidebar-menu, que é uma classe que eu tenho lá também. E vou colocar aqui que o elemento ali dela vai ter um padding de 0.7 em e dentro dela os links, então os as. E eu quero tirar todos aqueles efeitos que o link normalmente tem. Então vou pegar aqui a metaclass link, a hover, a visited e também a active e vou colocá-las sem um test decoration. Vou colocar elas para ter a cor, que é uma cor que já vem no Buma, que é a white-terra. Então estou aqui com o meu CSS configurado também. A última coisa que a gente vai fazer aqui agora é iniciar esse plugin Quick View que a gente instalou do Boom, porque ele tem um JavaScript que a gente precisa inicializar. Então eu vou vir aqui no meu JavaScript Pack Application JS, vou apagar isso tudo que está aqui, e aqui eu vou importar o Quick View. Então import Buma Quick View from Buma-Quick View /src/js. Então estou importando esse plugin aqui. E aqui eu vou inicializar ele, então document. Eu vou inicializar ele quando eu tiver um evento TurboLinks Load, que é um evento que tem no Rails graças a uma ferramenta chamada TurboLinks. TurboLinks.load. E aqui vou colocar uma function e vou inicializar essa Quick View. Então vou colocar aqui let Quick Views recebe Buma Quick View.attach. Então isso aqui, essa função nada mais vai do que procurar por um elemento aqui que tenha essa classe Quick View e vai adicionar um efeito para ele poder aparecer e desaparecer da tela. Esse TurboLinks aqui é um evento que é adicionado graças a uma ferramenta TurboLinks do Rails, como eu falei, e essa ferramenta ela cacheia a nossa página para casos de reload e mudança de página também. Então é uma ferramenta muito útil para poder acelerar a exibição de conteúdos da página. Ela, na verdade, ela consegue cachear alguns elementos e quando a gente utiliza o link, ele consegue reaproveitar o que já está na página. Agora, a gente pode ver o nosso menu lateral funcionando. Vou carregar minha página aqui. Tive algum erro, deixa eu ver o que foi. Color white-ter. Vamos ver o que foi. Undefined variable. Vamos ver o que pode ter acontecido aqui. Assim, o que ocorreu aqui é que eu coloquei o nome errado. Na verdade, o white é com H, né? O white com R é de escrever. Beleza, vamos vir aqui então no nosso home index novamente. Ele está recarregando a página. E olha só, agora ele está exibindo para a gente um menu lateral graças ao CSS que a gente colocou. Agora a gente pode dar um clique aqui e olha só, ele está abrindo o menu lateral aqui para a gente. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma utilização de um recurso do Rails chamado de partial, que é o seguinte. A gente consegue isolar partes do nosso código, do nosso HTML, no caso, das nossas views, para poder utilizar em outros locais. Aqui no caso, por exemplo, eu posso isolar essa sidebar aqui, porque ela é um código comum, está bem grande aqui, está ocupando bastante espaço na nossa view, a gente pode organizar ela de um jeito diferente. Então eu vou recortar ela daqui, vou vir aqui em Layouts e criar um arquivo chamado sidebar. Só que eu vou criar ele com um underline na frente. Então coloca aqui underline sidebar.html.rb. Vou colar ele aqui. Então eu isolei essa parte do código num outro arquivo. Deixa eu só ajustar aqui. Agora, para eu poder renderizar essa partial, que é um arquivo RB com um trecho de um código da view, eu posso vir aqui e colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui então a tag do RB e colocar um render. E aqui eu vou colocar o layouts, que é o caminho da minha view, /sidebar. Sem underline, porque ele entende que como a gente está renderizando uma parte, ele vai ter que colocar o underline aqui para poder buscar o arquivo. Se a gente for voltar aqui, ele continua funcionando do mesmo jeito. Então a gente teve nenhum tipo de impacto na hora de utilizar a partial.
Estou vendo aqui agora o menu lateral que os nossos ícones não apareceram. Vamos ver aqui se ocorreu algum problema na hora de instalar. Então, olha só, tem aqui o Font Awesome, que está bonitinho. Vamos ver se eu importei alguma coisa errada aqui. Vamos ver o Font Awesome Free, CSS, o Solid. Assim, olha só. Aqui a gente colocou errado o Font Awesome. Seria, no caso, dessa forma aqui. Beleza. Bora então recarregar nossa página mais uma vez. E olha só, nada mais era do que aqueles typos que a gente tinha colocado lá. Foi um erro bem comum de acontecer no mundo do desenvolvimento. Maravilha. Então acabamos de configurar o nosso template e na próxima parte a gente vai acrescentar algumas configurações do device para poder conseguir trabalhar bem com o login. Parabéns por concluir a primeira aula e por criar a base do nosso PWA inspirado no Messenger. As próximas aulas serão ainda melhores, então continua com a gente nessa jornada. Nossa próxima aula vai estar disponível na quarta-feira, dia 11 de dezembro. Nela a gente vai evoluir o nosso projeto, desenvolvendo as principais telas e os principais controllers. Deixa um comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa aula e compartilhe esse link com seus amigos. Tenho certeza que eles vão gostar muito de aprender a criar um PWA inspirado no Messenger do zero. Lembrando, no domingo às 19 horas vai rolar a live de conclusão da semana Super Full Stack. Quem estiver presente vai garantir o acesso vitalício a esse conteúdo e vai concorrer a uma vaga para o Bootcamp Super Full Stack, que é o nosso treinamento completo. Então já deixa agendado aí. Então a gente se vê na quarta-feira. Até lá, programador!